Estimada comunidade aqui de Cidadãos do Infinito, Instituto São Paulo Apóstolo, Comunidade de Vida e Oração, que nós possamos, de fato, celebrar esse dia tão bonito e tão maravilhoso, voltados para a centralidade da palavra. É tantos detalhes, é uma riqueza tão grande hoje a liturgia da palavra. A gente nem sabe como, tudo é importante. Só olha o Evangelho, quanto questionamento que ele faz. Primeiro ele pergunta quem o povo diz que é Jesus. Depois pergunta, então nós podemos perguntar, o que o povo de Santa Cruz diz de Jesus? O que os cidadãos do infinito diz de Jesus? O que eu digo dele? Quem é Jesus para mim? Depois ele trata a questão de Pedro. Trata do primado de Pedro. Com as pedras. Então, o que é pedra? O que significa Pedro? As chaves. O liga, desliga. É tanto detalhe, tanta riqueza. Se nós olhar para a segunda leitura, aonde diz o apóstolo Paulo chega, todo o enredo dele, ele é pronto para ser executado. Então, ele diz assim: combati o bom combate, terminou minha missão na terra e guardei a fé. Guardem a fé, irmãos. Aí nós vamos olhar para a primeira leitura, os detalhes de Pedro de novo. Veja bem, 4 grupos de 4, que dá 16, cuidando de um homem. 16 soldados, grupos, 16, então 4 grupos de 4 dá 16, mas depois ainda tinha 2 soldados, um do lado do outro, de Pedro, então, um à direita, outro à esquerda, e além disso, amarrado com correntes. Olha que homem perigoso era Pedro. Além de amarrado, não tinha o que fazer, né? 2 soldados ladeando Pedro e mais 4 grupos de 4. Ali entra o anjinho da guarda, mas o segredo não é o anjo, o segredo é aquela comunidade que estava rezando em favor de Pedro, em favor da comunidade, em favor do cristianismo. Aí o anjinho atendeu a pedido da comunidade e foi lá, tomou Pedro. Pega sua sandália, pega sua roupa, pega o seu manto, etc. Vamos lá. Tirou Pedro do meio dos soldados, passou pelos 4 grupos de guardas e os portões se abrindo e ele achando que isso tudo era um sonho. De repente lá diz que foi uma quadra para frente, e aí largou. Aí Pedro abriu os olhos e o anjinho se retirou e Pedro foi para casa. Como um católico é perigoso, hein? Muito perigoso. Como a oração é perigosa. Por isso que tenta matar os seus líderes. Por isso que tenta executar os seus líderes. Primeiro fizeram com o número 1, que é Cristo. Não satisfeito com o número 1, aí foram abatendo um por um dos apóstolos. E isso agradava o público, quando botava ele na prisão e também botava eles na tortura. Mas o que tudo isso diz para mim? Isso é fácil saber, entender, decorar, memorizar a palavra de Deus. Mas o que exige de nós aqui, Linha Cereja, dessa congregação chamada Comunidade de Vida e Oração, São Paulo Apóstolo, Cidadãos do Infinito, o que diz tudo isso? Vamos lá. Primeiro, de que nós sabemos que a oração é milagrosa.
Além de ser milagrosa, ela cria resultados, não futuros, ela começa um resultado imediato. E a gente vê que quando a gente se concentra, a gente reza, cria dentro de nós algo diferente. Nós nem sabemos o que é essa diferença, mas a gente sente que parece dizer que abriu mais espaço dentro de nós, a gente fica mais tranquilo, mais sereno, mais seguro. Parece que as coisas vão se diluindo, as coisas que a gente acha que não são tão elegantes, e a gente parece dizer que as portas se abrem. Então veja bem, a oração feita em comunhão fraterna, ela desarma, tira as amarras da gente, as correntes. Então, as amarras, para Pedro, as correntes, tira as correntes que nos amarram, que nos segura. Segundo, faz a gente retomar o manto verdadeiro, que é o manto no seguimento a Jesus, que é o reino de Deus, a gente estar voltado para a centralidade, que é o reino. Faz a gente calçar as sandálias, que é colocar-se a caminho. Uma igreja em saída, já que estamos celebrando hoje, de celebrar São Pedro, nós temos que lembrar do nosso Papa. Então, uma igreja em saída, e também faz com que os portões, as portas se abrem, e ultrapassar os grupos de soldados, Pedro passando, o anjinho conduzindo. Então significa que os maldosos, aqueles que querem o mal daqueles que querem só o bem, também vão se acalmando. E lembre que Jesus disse que ele passou no meio de toda a multidão e ninguém tocou nele. A oração é capaz de fazer isso. Ela transforma a vida da gente. Por isso que, de tudo isso, o segredo está nesse vínculo de pertença, nessa comunhão fraterna. Lembre que Jesus disse: um só coração, uma só alma, um só entendimento, um só discernimento e uma única meta. Nós, todo mundo, lutar para a eternidade, para uma igreja triunfante. Que sejamos capazes de pagar aqui e agora todo o purgatório que nos espera, que poderia nos esperar. Então, por isso que o Paulo, o apóstolo, disse: combati o bom combate, agora vou receber a coroa da justiça, não somente a mim, mas para todos aqueles que realmente fizeram por merecer. Então, a conquista eterna não é algo que vem de bandeja, não é algo simples, que vira uma pedra, a gente acha a salvação ali. Não. Tem que ter dedicação, tem que ter zelo, tem que ter amor, tem que ter capricho, tem que ter renúncia, tem que ter penitência, tem que ter abstinência, tem que ter a confissão, tem que ter todos os sacramentos. Tudo isso faz parte. Quanto mais zelo eu tenho por isso, mais disciplina eu tenho. Quanto mais disciplina eu tiver, mais princípio de vida eu tenho. E quanto mais princípio de vida eu tenho, aparece uma única meta: estar com a graça de Deus à sua direita. Por isso que os apóstolos eram capazes, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma angústia, sem nenhum sofrimento, de colocar toda a sua vida nas mãos dos carrascos, para eles executarem neles, no corpo deles, a ordem superior. Então, o carrasco nem sempre ele quer fazer isso, mas ele é obrigado, ele é mandado. Se ele não faz, ele entra no lugar. E se não executa, então também será substituído, e ele será torturado e assim por diante, porque desobedece à ordem superior. Então, que Deus conceda a mim e a cada um de nós integrantes
da comunidade de vida e oração, congregação dos cidadãos do infinito, a habilidade de não somente pensar, não somente querer, mas fazer esse mandato do Senhor, que somando, dividindo e multiplicando, resumindo tudo isso, é amá-lo de todo o coração. Que Ele nos conceda essa graça.